A gente pode citar vários nomes de destaque, porque a gente fala de uma vitória convincente do Ceará, a segunda goleada consecutiva, né? Tinha vencido o Ferroviário por 5-1 na primeira rodada dessa segunda fase, agora vence o Horizonte por 4-0. Eu acho que aquela mesma realidade que a gente pontuou no jogo anterior, a gente repete para agora. Era um jogo que se esperava um Ceará superior e o Ceará foi lá e fez isso. Fez aquilo que se esperava dele. Eu acho que a postura do Ceará dentro de campo, Denise, foi uma postura muito interessante. Achei bacana desde antes da partida, quando a gente olha para a escalação do Ceará, a escalação que o Mozart levou a campo, e a gente percebe claramente uma escalação que já está sendo formada e consolidada pelo Ceará. A gente já consegue ver ali um time titular. A única mudança, inclusive, para essa partida, pelo menos em escalação titular, foi a entrada do Rafael Ramos na direita por conta de uma necessidade, né? Porque o Alex Silva tá lesionado. Dentro de campo a gente viu um time leve, com uma boa troca de passes. Você citou aí alguns nomes que de fato se destacaram muito. Matheus Araújo é o grande destaque do Ceará, é o artilheiro com 4 gols. Vina participando também, fez gol e muito além do gol, Denise, mas a movimentação do Vina tem sido muito boa. Os passes que ele tem conseguido, a gente tem sempre batido na tecla da disposição dele em aguentar o jogo inteiro. Tanto é que ele fica até o fim do jogo, marca o gol já na reta final. Então é um Ceará que tem conseguido se encaixar, tem demonstrado o seu entrosamento e tem conseguido fazer valer a sua superioridade contra os adversários. Agora vai ter o seu principal desafio contra o Fortaleza no domingo, mas ele chega motivado para esse jogo, chega embalado depois desses resultados e muito mais do que os resultados, Denise. Mas a postura dentro de campo, a consolidação de um time titular e também o brilho e o destaque de talentos individuais do Ceará. A gente começa o programa de hoje falando desse jogo do Ceará, porque tá quentinho, né, gente? A partida foi ontem. Já que o Daniel já falou e comentou sobre essa partida, Alexandre Mota, o time alvinegro já está conquistando, não, vamos dizer, já está tentando se consolidar um pouco de uma identidade, principalmente nessa parte mais efetiva do ataque. Já a gente fala sobre a defesa. Sim, Denise, a resposta é sim. O Ceará, Denise, ele vem de 3 goleadas seguidas, né? Vamos contar aqui comigo. Ele ganhou de 4-0 do Horizonte. Ele ganhou de 5-1 do Ferroviário. Ele ganhou de 4-1 do Tirol. Ele é o melhor ataque da competição. Tem 16 gols até aqui. E desses 16 gols, Denise, metade, 8, são de uma dupla. Vina e Matheus Araújo. O Vina tem 4 gols, o Matheus tem 4 gols e eles ainda contribuíram com assistência. Então, o técnico Moza, ele tem conseguido fazer o time melhorar, né, coletivamente falando. E até então ele tem feito o ataque funcionar. O Ceará ele tá vencendo jogos sem nenhuma dificuldade. O que tem de comum realmente nesses resultados, né? Todos elásticos, mas todos com a sensação de que o Ceará não fez tanta força. Os gols foram acontecendo de forma muito natural. Então, lá na frente, a gente fala de um ataque que tem funcionado. É óbvio que a gente está falando de adversários que têm, né, uma diferença técnica. É óbvio que o Ceará é amplamente superior, né, em todos os sentidos do que todos os adversários que ele fez até então. É óbvio que o Clássico Rei vai funcionar como checkmate para o Moza, para saber se ele consolida o que ele tem feito ou se colocam, né, em dúvida novamente caso ele não tenha o resultado. Mas a gente precisa falar do que tem acontecido até então. E o que tem acontecido é isso, é um Ceará que, quando ele entrou em campo no Cearense, ele mostrou que ele era o melhor em campo. Acho que não teve nenhum jogo até que o Cearense iniciou, Denise, que a gente não entendeu que o Ceará era o melhor time da partida. Em alguns jogos não estava ainda, né, com esse resultado mais elástico, alguns jogos mais truncados, mas o Moza está dando sequência para um time e está funcionando, então isso é um aspecto positivo. O ataque é o que tem funcionado, realmente. Lacunas existem, Denise. Por exemplo, o Luca perdeu um gol inacreditável. Sim. Luca perde Tô parando de defender o Luca, viu, Daniel? Luca perdeu um gol inacreditável. Correr não é suficiente, né, Denise? Não falo mais. O lateral esquerdo também, acho que ele ainda não tá bem, Denise. O Fernando, né? Não tá bem. Os laterais, né? O do lado direito também, o Rafael, a gente já ponderou sobre isso aqui, né? Acho que são algumas lacunas que o time ainda tem, defensivamente, né? Teve um momento do jogo em que o Bruno Ferreira fez 2 defesas seguidas. Então, é um time que ainda não tá totalmente afinado, né? Óbvio. Mas se ele tem uma valência, até então ele tem. Que é justamente, no lado ofensivo, é justamente o ataque, Denise. Só para efeito comparativo, né? No mesmo recorte de jogos, o Fortaleza fez 8 gols, o Ceará fez 16.
É o dobro de O gols, dobro, né? né? Contra os mesmos adversários até então. Eita, meus amigos, o que o Moza conseguiu fazer, Daniel Farias, que o Carpini não está conseguindo? Vamos fazer uma comparação. A gente sabe que devido às proporções, a base do Ceará ela foi praticamente mantida. Algumas peças que saíram. O sistema defensivo foi o que se desmoronou todo. Acho que é por isso que o Moza ainda está tendo muita dificuldade em relação a isso. O Fortaleza perdeu muitas peças, mas manteve alguns atletas. O trabalho dos dois está sendo praticamente o mesmo período, né? De Sim. chegada, adaptação, parará, 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 parará. O Fortaleza sofreu um pouco mais, né? Com as saídas de atletas, né? Mais do que o Ceará. Mas o que é que o Moza tá fazendo de diferente aí nessa equipe? Denise, eu acho que é principalmente essa questão das peças. O Moza, ele tem peças em todos os setores do campo. Daqui a gente já percebe a grande diferença. Eu não tô dizendo que o Carpini não tenha culpa, eu até concordo bem com o Alexandre quando ele fala que a gente precisa também responsabilizar, de certa forma, o Thiago Carpini. Mas o Mozart tem essa vantagem, e a gente não pode deixar de citar isso. O Mozart tem jogadores para todas as posições, o que o Thiago Carpini não tem. Agora, outro aspecto que pode ajudar o Mozart também, ele conseguiu encontrar de uma maneira talvez mais rápida uma espinha dorsal para o seu time, e ele tem insistido em consolidar aquela espinha dorsal. E a gente tem visto que os próprios jogadores têm agregado bastante nisso, né? A gente fala de destaques individuais. Eu acho que isso o Ceará tem e o Fortaleza não tem hoje. Quais são, de fato, os grandes destaques individuais do Fortaleza? É um só que o Alexandre citou, é o Mailton. Um lateral direito, que não é nem sequer um jogador ali de ataque, um jogador para ser, de fato, protagonista, de marcar muitos gols. Você tá dependente de que um lateral direito ou um ala seja o seu protagonista. Isso é muito pouco. Os jogadores de ataque do Fortaleza, por exemplo, não estão rendendo. Tudo bem, o Barreto tem 3 gols, mas gols de pênalti, enfim, oportunidades, não é aquele cara que de fato tem chamado a responsabilidade e feito a diferença. Do lado do Ceará, você tem Matheus Araújo recebendo oportunidades e brilhando, se destacando, marcando muitos gols. Você tem o próprio Vina se destacando bastante também. Outros jogadores também têm conseguido agregar. Eu acho que talvez essas sejam as grandes diferenças. Eu não sei nem te dizer, Denise, se passa exatamente pelos treinadores. Mas eu acho que é uma conjuntura maior de você ter um elenco que está mais encorpado, de jogadores que individualmente estão em um momento melhor do que o do adversário. Eu acho que isso é que coloca o Ceará um pouco à frente do Fortaleza. Claro que isso tem mérito do Mozart, né? Ele conseguir recuperar jogadores que não estavam sendo aproveitados em 2025, acho isso muito interessante. A gente fala de Lucas Lima, que mesmo ainda sendo criticado por alguns torcedores, tá tendo o aval do Mozart e tá tendo sequência ali, sendo a dupla do Zanocelo na volância do Ceará. O próprio Matheus Araújo, que estava, de certa forma, esquecido no elenco do Ceará, no banco de reservas em 2025, e agora né? recebe essa sequência. Claro que isso passa pelas boas atuações, mas se não tiver um treinador que dê o aval e que dê a sequência, não vai adiantar de nada. Então eu acho que é aí onde entra também a participação do Mozart. Mas eu acho que essa diferença de resultado e de postura passa muito além do que o mero trabalho do treinador, mas passa muito também pelo elenco que está sendo montado e pela qualidade individual ou destaque individual momentâneo desses atletas. Eu estava conversando hoje de manhã, Denise, com uma pessoa lá do Ceará, Sim. para tentar entender, né, algumas questões, e ele estava me falando o seguinte: Alexandre, sabe qual é a principal diferença dos dois? É que o Léo Condé, ele era um profissional que ele só usava 15 jogadores. Se você não tivesse naquela lista dele, acabava, você não jogava. E o Mozart, ele não tem isso. O Mozart, ele quer usar o máximo de jogadores que ele puder. Por isso que foi tão importante esse início de ano, porque ele botou o Melk para jogar, porque ele colocou outros jogadores jovens também para participar do time, porque, por exemplo, ele pegou o Matheus Araújo, que estava meio escanteado do grupo, devolveu e deu protagonismo, porque ele fez a mesma coisa também com o próprio Lucas Lima, né, dando sequência para esse jogador que já estava no grupo. O Luca, né, que a gente destacou aqui, perdeu um gol feito, mas precisava jogar para a gente poder ter como analisar o jogador. O Mel que está jogando. Então, dentro dessa ótica, a gente está falando ali realmente, né, de um técnico que tem explorado as peças que ele tem. Sim. Então, para além do que o Daniel pontuou, dele ter peças em todos os setores, ele está aproveitando esse momento realmente para testar as peças. Porque o Ceará sabe que ele precisa de mais na Série B. Não é só isso, Denise, ele precisa de mais. Porque ele vai ter um nível de enfrentamento de desafio maior. Mas para ele saber com profundidade o que falta, ele precisa colocar em campo. Então a gente vê, por exemplo, o Eric Melo entrando no segundo tempo. Por quê? Porque o Moza quer saber como é que ele vai se sair. Para ele chegar lá na diretoria e falar assim: João Paulo,
Não dá não, viu? Lateral esquerdo aí que tu me arrumou, eu preciso de outro. Pra ele chegar lá no João Paulo, presidente do Ceará, e dizer assim, rapaz, só o Luca aí não dá não, viu? Preciso de outro. E aí o Ceará correr em busca do mercado. Então, pra mim, o grande trunfo do Mozart nesse início de ano tem sido isso. Ele tem utilizado a turma, e a turma tá entrando e participando. O Alano, que a gente tá vendo nas imagens aí, é um grande exemplo disso. Ele não botou o jogador no momento que ele não estava bem fisicamente, ele esperou o Alano ficar bom fisicamente, ele deu minutos quando o time já estava goleando, né? Para ele ganhar confiança naquele jogo contra o Ferroviário. Ele dá uma assistência e agora ele tira o Luca, bota o Vina de falso 9 e bota o Alano na posição de meia e o Alano sofre um pênalti e faz um gol. Então, é um jogador que tem pouquíssimos minutos com a camisa do Ceará, mas a gente viu que ele apresentou algumas credenciais, né? Alexandre foi contra o Horizonte. Eu sei. Aí são as credenciais que a gente pode avaliar, né? Isso eu tô falando porque tem, inclusive, gente aqui, né? O Wagner Pinheiro tá falando sobre isso, né? Ah, vocês estão elogiando o Ceará, mas na Série B é que vai ver e tal. É óbvio, né, Wagner? Que é na Série B que a gente vai poder ter um nível de enfrentamento maior. Porque hoje o único adversário de Série B que o Ceará tem pela frente vai ser o Fortaleza. Então, no próximo domingo, aguarde cartas. Aí vai ser realmente o teste verdadeiro para os dois. Só que até aqui a gente precisa falar do que está acontecendo. Se o Ceará não tivesse indo bem nesses jogos, a gente estaria pontuando aqui, como temos feito com o Fortaleza também. Tem uma realidade também de comportamento do Ceará dentro de campo que tem me chamado a atenção. Embora ele não jogue, talvez, no nível 220 volts, que eu quero dizer, com aquela intensidade ao longo de todos os 90 minutos, quando o Ceará chega no setor de ataque, uma coisa que tem me chamado a atenção, e eu acho que é positivo, e que talvez tenha também uma parcela de contribuição do Moza, é que eles têm trocado passes de maneira bem rápida e bem objetiva, em direção a chegar na área e finalizar. A gente vê o Ceará que finaliza bastante, e eu falo isso não apenas dos atacantes, mas a gente vê em alguns momentos da partida os meias, os meio-campistas também finalizando. E bacana essa parceria do Vina com o Matheus Araújo, Exatamente, né? Dá uma criatividade maior ao time do Ceará e diversifica essa possibilidade de criação. Não fica sempre a mesma jogada, sempre cruzamento, mas você vê, o Matheus Araújo, a gente sempre destaca isso, pisa muito na área, tanto é que marcou mais um gol logo no começo da partida. O Lucas Lima, por exemplo, que é um volante, acho que ele ainda pode evoluir, inclusive, mas ele é um cara que tem como uma das características, pelo menos que tem deixado claro nesse início, que ele gosta de finalizar. Então, quando ele tem ali o espaço aberto e ele tá de fora da área, ele finaliza. Tudo bem, a pontaria ainda não tá tão boa, mas o que eu quero dizer, é um Ceará que tem essas dinâmicas ofensivas bem interessantes. Mas o que mais me chama a atenção é isso, essas trocas de passes bem rápidas. Você vê triangulações ali do Vina, do Matheus Araújo, às vezes o Lucas sai um pouco para pegar a bola, o próprio Zanocelo participa bastante dessa criação, tanto é que deu assistência no jogo de ontem, é um cara participativo. Acho que isso é interessante. Em alguns momentos do ano passado, eu notava um Ceará um tanto quanto espaçado demais quando chegava lá no ataque. Era um Galeano isolado de um lado, Pedro Henrique do outro. Agora a gente percebe um Ceará um pouco mais compacto e isso facilita essas trocas de passe. Claro que nós estamos falando de uma defesa que não é tão boa quanto as defesas que o Ceará vai ter pela frente, mas isso já mostra uma ideia de jogo que o Ceará tem desenvolvido e que, conseguindo evoluir, pode trazer bons frutos também na Série B.